Meus queridos, conforme mencionado pela manhã, o nosso pastor está em missão, graças a Deus, que tem dado força e disposição para que a obra seja cumprida. E nós, nesta noite, aprenderemos um pouco mais a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso eu quero convidar todos que aqui estão a estarem atentos à mensagem do Evangelho. E que no íntimo do seu coração você possa estar orando: Senhor, fale comigo nesta noite. Que a tua palavra venha de encontro ao meu coração, que ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Diante disto, eu quero convidar os irmãos para nós lermos 2 textos da Sagrada Escritura. O primeiro texto se encontra no Salmo de número 111 e o versículo 10. Salmo de número 111 e o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus princípios ou preceitos revelam um bom senso. Ele será louvado para sempre. E o segundo texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 13, que diz assim: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Que esta palavra seja acrescentada ao nosso coração e que possamos estar atentos aos seus princípios. Diante do texto que nós lemos, podemos observar que os 2 textos falam a respeito do temor ao Senhor, da importância e necessidade do homem em temer a Deus. Mas, pastor, o que vem ser o temor? Qual é essa ideia de temor? Quando nós pensamos em temor, vem à nossa mente, ou na mente de muitas pessoas, o respeito, na mente de outras pessoas, o medo, ou algo relacionado a esse aspecto. Na geração anterior, quando nós éramos crianças, aqueles que hoje são adultos, eu ouvia muito a minha avó dizer assim: vocês têm que temer aos adultos. A ideia que ela repassava ali era uma ideia de respeito. Mas nós, como crianças, nós tínhamos uma ideia de medo, né? Nós temos que respeitar, mas nós temos medo. Tanto é que por vários momentos eu já mencionei à igreja que a educação na geração anterior, ela era uma educação bem prática. Quando o pai olhava diferente para o filho, ou ele ia pegar uma surra, ou ele já sabia que tinha algo reservado para ele. Ou seja, os filhos respeitavam, temiam, tinham medo, ou algo assim, dos seus pais. Antes, ai de um filho se levantasse a voz para os seus pais ou para os mais velhos. Muitos da minha época sabem que se um filho levantasse a voz para o pai ou para a mãe, no mínimo ele tinha ali um tapa em cima da boca. No mínimo. Para que ele nunca mais desrespeitasse aqueles que faziam tudo por ele. Hoje, a geração está muito diferente. Hoje, crianças não temem, ou não respeitam, ou até mesmo não têm medo em algumas ações relacionadas àquilo que o pai e a mãe falam. Tem crianças que gritam com seus pais, tem adolescentes que ousam a gritar, e jovens, que é uma coisa inconcebível, porque o jovem tem uma compreensão diferenciada de levantar a voz para o seu pai ou para a sua mãe. A geração tem mudado, mas o conceito de temor tem variado. As pessoas ainda respeitam. A nossa preocupação é que, diante da sociedade, os valores têm sido invertidos. Hoje respeitam-se mais os seres humanos, mais as autoridades, mais uma pessoa conhecida,
do que a Deus. Vocês querem ver? Se nós chegarmos atrasados no nosso serviço, nós podemos ser demitidos, ser chamados à atenção. E nós fazemos de tudo para não chegar atrasados. Mas podemos chegar atrasado no culto de adoração daquele que merece todo o respeito e todo o temor. Se nós falharmos no nosso serviço, nós somos penalizados. Mas podemos falhar na obra de Deus, por se tratar da obra de Deus. Os valores têm sido invertidos. Temos temor, temos respeito ou até medo. Quem é que sai aqui e grita com um policial? Quem é aquele que vai pegar uma pedra e jogar em uma viatura? Temes, ou tem medo, ou tem respeito das autoridades. E aquele temor que muita gente tem? Tenho medo da morte. Tenho medo de morrer. Então o temor está presente diante da sociedade, seja no aspecto que for. Contudo, os valores têm sido invertidos. Quão bom seria se o homem e a mulher temessem a Deus da forma como temem os seus próprios interesses. Quão bom seria se o homem e a mulher respeitassem mais a Deus do que as suas próprias intenções. A vida cristã seria diferenciada. Diante disso, nós vamos aprender nesta noite sobre o seguinte tema: o temor do Senhor na vida do cristão. Traduzindo, pastor, o temor ao Senhor na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Como é que nós estamos diante do Senhor no que diz respeito ao temor? E agora nós vamos fazer um exercício. Olhe para aquele que está do seu lado, eu quero que você faça isso. E pergunte para ele: você teme a Deus? Faça uma segunda pergunta para ele, para ela: você respeita a Deus? Eu vou usar mais um pouco: você obedece a Deus? E um pouco mais, pastor: você faz a obra de Deus? Pergunte para quem está do seu lado. Um pouquinho mais, pastor: você respeita a Deus a ponto de obedecê-lo em qualquer lugar? Agora Deus sabe da sua resposta. Você respondeu para o seu irmão, mas Deus conhece a atitude do seu coração e sabe a sua resposta. Você não precisa, aliás, dar resposta para o seu irmão, você só perguntou. Tá certo? Como, pastor, então, nós vamos temer ao Senhor? Será que perguntas como estas nos fazem refletir sobre como está nosso respeito diante de Deus? Eu vou usar mais um pouco. E bem aqui pode mexer com muitos, né? E se mexer, dê glórias ao Senhor e diga: obrigado por abrir os meus olhos. Você está aqui no templo de adoração com que propósito? De adorar ao Senhor, não é isso? Então, com toda certeza, você não desrespeita a Deus nas suas redes sociais numa hora dessa. Porque meu irmão, minha irmã, convidado, se você vem para o templo de adoração e fica acessando o celular, eu como pastor sinto vergonha por você não temer ao Senhor, por você não respeitar ao Senhor, porque nós saímos da nossa casa para nos reunirmos em congregação, não foi para estar acessando rede social, foi para adorar ao Senhor. Eita, pastor, se doeu é porque você está errado. E quem está errado precisa fazer o quê? Se consertar. É inadmissível que uma pessoa que respeita a Deus, honra a Deus, teme a Deus, fique no templo com um propósito como esse. Não tem como. Portanto, se você vê alguém acessando na hora do culto, sabe que essa pessoa não teme a Deus. Tenha certeza, não tenha dúvida disso, porque quem teme ao Senhor
concentra-se na adoração. Dedica-se em agradar a Deus. Muito bem, pastor. O temor do Senhor na vida do cristão, na minha vida, na sua vida. Vamos aprender nesta noite alguns princípios sobre esse temor do Senhor. O que significa temer ao Senhor realmente como cristãos? E o primeiro princípio que eu quero trazer nesta noite se encontra em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em aborrecer a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor significa aborrecer ao mal. Primeiro princípio, temer a Deus significa aborrecer ao mal. Mas, pastor, o que significa isso? O que significa dizer que nós aborrecemos ao mal? Isso consiste em dizer, meus queridos irmãos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que nós não podemos compactuar com o pecado, que nós não podemos aceitar a viver de uma forma errada. O temor ao Senhor significa respeito, significa que eu o honro a ponto de adorá-lo e de exaltá-lo com a minha vida. Eu temo ao Senhor deve ser o lema de cada cristão. Temer, afastar-se do mal. E eu acho interessante que aqui o autor de Provérbios, o pregador vem e ele lista alguns itens que representam esse temor. Ele diz, olha, afastar-se do mal consiste em apartar, em não aceitar aquilo que é errado em nossa vida. O temor do Senhor, volta o versículo lá, deixe projetado o versículo, para nós observarmos os itens que o pregador trabalha. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em se afastar daquilo que é errado, em não aceitar aquilo que é conduzido pelo pecado. Meus queridos irmãos, nós fomos comprados por alto preço. Nós não fomos comprados para voltar a viver na prática do pecado. Nós não fomos lavados e transformados para ficarmos desrespeitando a Deus. Saibam de uma coisa, uma pessoa que se entrega a Jesus Cristo, progressivamente ela vai se esforçar para mudar. Ela vai se esforçar para obedecer a Deus. Ela vai se esforçar para respeitar a Deus. Mas, pastor, eu nasci assim, mas Cristo te endireita. Ah, pastor, minha língua é comprida, Cristo dá um nó. Ele ajeita o que está desajeitado. O que falta é temor. É viver realmente na dependência de Deus. Um cristão só é transformado quando ele aceita a transformação proposta por Deus. Então ali o pregador ele vem e diz, olha, aborreça, afaste-se, não aceite aquilo que é o mal. E nós estamos diante de uma sociedade onde o mal ele cerca os cristãos. Dia após dia nós somos bombardeados por situações que conduzem àquilo que é errado. Eu vou dar um exemplo muito simples e prático. Simples, bem compreensível. Na época de junho, que é considerado o mês das festas juninas, tem cristão que tem a ousadia, o desrespeito de se caracterizar e ir participar, e ir dançar, oferecer aquilo que está sendo oferecido para ídolos. Tem cristãos que têm a falta de respeito tão grande de querer parecer com o mundo. Nós não somos do mundo. Nós temos que nos afastar de toda prática que não engrandeça ao nome do Senhor.
Nós precisamos mostrar a luz que há em nós, não aceitar o pecado, repudiar, é errado. Toda prática que é errada diante de Deus deve ser abandonada por cada um de nós. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos tanto em observar o mal na vida dos irmãos que esquecemos de nós mesmos. É por isso que o próprio Jesus disse: olha, toma cuidado, tira a trave do teu olho, porque tu pode não estar vendo nada por causa dessa trave que está no teu olho, para que você venha conduzir o seu irmão. Vamos refletir sobre essa necessidade de se afastar de tudo aquilo que é mal. Salmo 34, versículo 14 diz assim: aparta-te do mal. E olha, vejam só a segunda parte do versículo. E pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la ou alcançá-la. Deixe de fazer o que procede do diabo e passe a fazer o que procede de Deus. Esse é o ensino da Sagrada Escritura. Temor ao Senhor consiste em respeitá-lo, afastando-se daquilo que é errado, não praticando aquilo que é errado. 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 12, nós temos esse princípio aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra aqueles que praticam males. Aqueles que insistem em viver de forma desordenada diante de Deus, têm a face do Senhor diante deles, têm a rejeição do Senhor. Já pensou ser rejeitado pelo Senhor? Meus queridos, temer ao Senhor consiste em afastar-nos do mal. Ainda no versículo de Provérbios 8, versículo 13. Essa ideia do temor, olha, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em aborrecer a soberba. Meus irmãos, nós fomos transformados. Não foi para nos acharmos melhores do que os outros. Aqui não existe uma pessoa melhor do que a outra. Na igreja de Cristo não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu tenho a situação financeira maior. A sua situação não o qualifica como melhor do que ninguém. Diante do Senhor, nós somos ovelhas regeneradas e transformadas. Ninguém tem o direito ou a ousadia de dizer: eu sou melhor do que fulano. Ou até mesmo de pensar sobre isso. A soberba não procede de Deus. Deus não aceita comportamento, temperamento, ação de pessoa que se acha melhor do que a outra pessoa. Olha onde é que está ligado esse princípio. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, consiste em aborrecer a soberba, consiste em se afastar de ações orgulhosas, de ações onde as pessoas colocam-se como superiores às outras. Ninguém é superior a ninguém. Somos servos do Altíssimo, estamos diante dele como as suas ovelhas. Ainda no versículo, a arrogância, o temor do Senhor aborrece a arrogância. A arrogância aqui está voltada para o hábito, a forma de ser e tratar as pessoas, pela forma de alguém agir com outra pessoa e não ter a consideração de pedir desculpas. Pessoas arrogantes refletem que de Deus elas não têm nada. Se alguém é arrogante e se entrega a Cristo, ele vai mudando, ele vai deixando de ser arrogante. Se alguém pensa que é o dono da verdade e se entrega a Cristo, ele vai aceitando a verdade de Deus. Ele não vai viver pela sua própria vontade, mas pela vontade do Senhor. A arrogância está voltada para a forma do
tratamento e a forma de não pedir desculpas quando as pessoas desrespeitam as outras. Queridos, tem pessoas que são grosseiras na sua maneira de falar, são grosseiras na sua maneira de se relacionar. Ah, pastor, eu sou assim. Tu é melhor e maior do que Cristo? Cristo não transforma a tua arrogância? Ele não muda a tua maneira de ser? Alguém que ousa dizer, eu não mudo, está se colocando superior a Cristo. Cristo mexe em todas as esferas da nossa vida. Ele transforma tudo. Não tem nenhum aspecto que seja inalcançável. Ele alcança tudo. Ah, pastor, então agora eu sei que eu posso mudar. Pode. Todos nós podemos, naquilo que nós ainda estamos errando. O temor do Senhor consiste em aborrecer a arrogância. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho. Meus queridos, hoje, diante da sociedade em que nós vivemos, o que tem de caminho ruim é apresentado, principalmente para o jovem e adolescente cristão, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quão bom e maravilhoso seria se os jovens e os adolescentes seguissem os princípios do Senhor, como eles seguem a moda, como eles seguem os seus amigos, como eles seguem qualquer coisa que for apresentado diante da sociedade. Quão bom se ele olhasse na Sagrada Escritura e dissesse, prega o Evangelho, e ele saísse de porta em porta e pregasse o Evangelho. Mas é mais fácil ele olhar um jogador cortar o cabelo aqui e ele querer ser igual ao jogador do que querer ser igual a Cristo. A nossa sociedade está com os valores invertidos. Algo está errado e precisa ser consertado. As coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar, não por mim como pastor, mas pela palavra do Senhor. E aquele que resiste a ela, resiste ao ensinamento bíblico. Meus queridos irmãos, o mau caminho está aí. Se nós não conduzirmos as crianças, os adolescentes e jovens, que tem jovem, como eu já mencionei para você, que tem 30 anos, mas parece que tem 5, se nós não conduzirmos a viverem a vontade do Senhor, eles irão para o mau caminho. Irão. Vocês querem ver? Acompanhem seus filhos nas redes sociais. Pode ele não estar fazendo alguma coisa ali, mas olhe como são os jovens da atualidade. Fotos do seu corpo, apresentação ali da sua nudez, um querendo ser mais exibido do que o outro. Os caminhos estão aí. A moda de todo tipo. Olha o pastor, ainda ousam, o pastor discrimina essa moda. Não. Nenhum pastor discrimina a moda. Ele refuta aquilo que atinge ou tenta atingir o Evangelho do Senhor. Meus queridos, hoje as amizades estão no topo, no que diz respeito a tirar um jovem adolescente da casa de Deus. Seu filho não está indo mais para a igreja? Veja com quem ele está andando. Veja, ele está andando com alguém. Alguém está o influenciando. Alguém está dizendo para ele aquilo que você deveria dizer. Outras pessoas estão influenciando ele. Meus queridos irmãos, o caminho errado, o mau caminho, ele conduz adolescente, jovem, adulto a fazer o que não presta. E aí eu volto para os adultos, a forma como os homens se comportam, como as mulheres se comportam. Mulheres que até hoje não conseguem temer ao Senhor. Existem muitos locais, muitas localidades, mulheres que não têm decência no vestir, não têm decência no falar, não respeitam a Deus. Imagine o seu marido. Homens que não têm pudor, homens que não podem ver mulheres passando na rua, que ficam com os olhos arregalados. É um desrespeito a Deus, imagine a esposa. A sociedade tem invertido valores, por quê? Porque o temor a Deus tem se perdido. O temor ao Senhor tem sido deixado de lado. Isso não pode acontecer na nossa vida como cristão.
Quem foi que disse que quem é cristão vem viver uma vida de somente um mar de rosas? Está errado. Nós somos chamados para abandonar o nosso erro e fazer um diferencial diante da sociedade a qual nós pertencemos. Essa é uma vida cristã. Meus queridos, ainda tem um item lá, olha, dentro desse primeiro princípio do temor ao Senhor. E ele aborrece a boca perversa. Eu já falei para vocês em alguns estudos, né, que lá em Corinto existiam mulheres que eram tidas como fofoqueiras. Hoje, na contemporaneidade, é diferente. Hoje existe homem que Deus o livre de fofoqueiro. Pai do céu. A língua destrói amizades. A língua destrói relacionamento de pai e mãe. A língua afasta aquilo que é correto. Quantas pessoas têm a língua ferina diante da sociedade? Parece que vivem para fazer o mal. Parece que não podem observar nada sem com que a sua língua coce para falar alguma coisa. O temor do Senhor, quem teme ao Senhor, não vai usar a sua língua para falar mal das pessoas ou para inventar. Usará a sua língua para engrandecer ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para edificar a vida dos cristãos. Meus queridos irmãos, se eu estou falando isso, é porque a Sagrada Escritura está mencionando. Olhem lá no versículo. Eu estou enganado? Não. A boca perversa, aqueles que falam de maneira inadequada. E o que se encaixa aqui, pastor, é mentira, é palavrão. Olha, tristeza. Eu, como pastor, já ouvi adolescentes chamando palavrão, adolescentes que se dizem cristãos. E eu me pergunto, será se o pai sabe ou será se o pai fala? Já me veio essa pergunta. Será se a mãe sabe ou será se ela tem a língua desse jeito que está esse adolescente? Nós fomos transformados. O temor do Senhor nos impele, nos impulsiona a falar de maneira que edifique as pessoas. A palavra de Deus diz em Provérbios 21 e 29. Perdão, não é esse. É Salmo 34, 12 e 13. Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Você quer viver bem? Não fale aquilo que é mal. Dolosamente, sem a intenção de prejudicar as pessoas. Não tenha esta intenção no seu coração. Eu não posso ter esta intenção no meu coração. Fomos transformados. E essa transformação, ela tem que aparecer em nossa vida. O apóstolo Tiago, ele rebate direto a ação das línguas ferinas. Ele ressalta que ela é perigosa demais. É um pequeno órgão que coloca ali para desperdício, para perdição, a vida toda de uma pessoa. Tiago, capítulo 3, do versículo 7 e 8, diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar se doma, ou doma-se. E tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Cheio de veneno mortífero. Quer ver? Uma vez eu ouvi uma pregação, e eu estava com um amigo meu, e eu na hora falei no lado assim, disse:
Olha, esse pastor pensa que é dono da verdade. Olha a língua. Olha a língua. Na hora, incontrolável. Mas ele diz também que o varão que é capaz de refrear a sua língua, refreia todo o seu corpo. Aquele que é capaz de lutar para dominar a língua, é capaz de permanecer firme diante do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, precisamos fazer uma análise. Será se a nossa língua não está ferina? Será que quando nós vemos uma ação ou uma atitude de uma pessoa, a nossa língua não vai, como dizem aí muitas pessoas, já soltando veneno? Será? Como é que está? Ou será que nós chamamos a pessoa para orar? Se nós chamamos para ler a Bíblia, se nós chamamos para aprender de Deus, o mais comum é muitos chamarem para julgar e não para ajudar. Meus queridos irmãos, isso está onde? No versículo que nós lemos, no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor procura refrear a sua língua. E como é, pastor, então, a língua, os lábios, o professar daquele que teme ao Senhor? É assim, ó, Salmo 37, versículo 30 e o versículo 31. É desse jeito, ó, daqueles que temem ao Senhor. A boca do justo, olha o que sai da boca de quem ama ao Senhor, profere sabedoria, a sua língua fala o que é justo, fala o que é certo, no coração tem ele a lei do seu Deus. Sensacional a Sagrada Escritura, e os seus passos não vacilarão. Vocês estão vendo, meus irmãos, isso é temer ao Senhor. Então, o temor ao Senhor significa aborrecer aquilo que é mal. Não são só esses itens que eu falei esses itens porque eles estavam no versículo-chave que nós mencionamos. Mas existem tantas outras coisas mais ruins que eu não mencionei, mas que nós sabemos que é mal. Existem tantas línguas mentirosas, pessoas que não assumem a sua responsabilidade ou a responsabilidade dos seus erros e mentem descaradamente. Ainda dizem que são cristãos. Segundo princípio, meus queridos, que nós vamos aprender nesta noite, está lá em Provérbios 28 e o versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem que está sempre no temor de Deus. O que endurece o coração cairá no mal. Aquele que não aceita a verdade bíblica, está aqui o seu destino, cairá no mal. Segundo princípio, em tudo devemos temer a Deus. Constante. Aquilo tem que ser permanente na nossa vida. Todo santo dia nós temos que lutar para permanecermos firmes, inabaláveis, constantes no temor a Deus, no respeito a Deus, na exaltação a Deus, na reverência a Deus. Todo dia. Aonde, pastor? Em qualquer lugar que nós estejamos. Aquilo que nós somos aqui, como cristãos, devemos ser em casa, devemos ser em qualquer outro lugar onde nós estejamos. Meus queridos, é triste o testemunho daqueles que não temem ao Senhor, só dizem que temem. E as pessoas apontam e dizem: aquele ali é da igreja, Deus o livre e guarde. Não quero ser dessa igreja, não. Que o nosso testemunho jamais possa chegar em uma situação como esta. Em que consiste dizer que em tudo nós devemos temer ao Senhor? Primeiro, devemos
em tudo o que nós fizermos, em tudo em que nós pensarmos, em tudo o que nós falarmos, ter o respeito a Deus. Em tudo, sem exceção, na nossa vida. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 23, ele nos traz este princípio. Tudo o que vocês fizerem, vocês façam de todo o coração. Como é que diz o versículo? Façam para o Senhor e não para os homens. Temer a Deus a ponto de fazer aquilo que Ele nos chamou, fazer para Ele. Ah, pastor, mas o senhor não sabe fazer. Aí o pastor se aborrece e não quer mais fazer. Eu não estou fazendo para os homens. Eu estou fazendo para Deus. É por isso que quando sair daqui você pode sair chateado. Ah, estou chateado com o pastor, não tem problema. Vá falar com Deus, porque eu estou pregando o que está na Sagrada Escritura. Faça para Deus, viva para Deus, dedique-se para Deus. Temer ao Senhor de uma forma constante aconteça o que acontecer na sua vida, não abandone a Deus. Não perca o seu padrão bíblico. Não diga, agora eu estou com raiva, eu não sou mais crente. Lembrem a história que eu contei? O homem dizia, o cristão dizia, eu sou crente, mas o meu braço não é, o meu facão não é. Eu sou crente, mas mexeu comigo, eu vou lá em cima com o meu facão. Aí ele foi fazer uma viagem, com o braço para fora do ônibus, passou o outro ônibus, levou o braço. Pronto, só ficou o que era crente agora. O braço que não era crente, saiu. Meus irmãos, sejamos cristãos em tudo. Em todo momento você zanga, mas não é por isso que você vai abandonar a Cristo, não é por isso que você vai dizer, eu estou zangado, eu vou bater em fulano, eu vou bater em ciclano. Que espécie de ação do Espírito está na sua vida? Quando você estiver muito chateado, boca calada. Porque se você falar, você vai prejudicar toda e qualquer situação. Por mais que você tenha razão. Mas se você tentar resolvê-la através da chateação ou da raiva, isso vai causar uma confusão tremenda. Tudo o que vocês fizerem, lembrem que vocês são cristãos e vão permanecer temendo a Deus em tudo. Se você sofreu ofensa, lembre-se que você serve ao Senhor. Se você foi injustiçado, lembre-se que você é servo do Altíssimo. Se você foi humilhado, lembre-se que quem reina na sua vida é Jesus. Meus irmãos, temer ao Senhor consiste em ter uma vida constante, diária, nessa obediência. Tudo que acontecer na nossa vida, vamos zelar por essa obediência, por esse respeito e essa reverência a Deus. Temer ao Senhor em tudo consiste em tudo que você planejar, apresente diante de Deus. Tudo. Pastor, eu vou fazer uma empresa, apresente ela diante de Deus. Eu quero namorar, apresente diante de Deus. Eu quero casar, apresente diante de Deus. Eu quero estudar, apresente diante de Deus. Planeje, mas coloque diante de Deus. Porque você pode fazer todo e qualquer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Do Senhor. Não tome decisões sem consultar ao Senhor. Porque Ele é o dono da sua vida. Isso é temor. Isso é dependência. Isso é reverência. É isso que Deus quer da nossa parte. Provérbios capítulo 16, versículo do 1 ao 3 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta ali correta, a resposta da língua, vem do Senhor. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Meus irmãos, e como o homem se engana, como a mulher se engana, porque acha que está fazendo o que é certo. Todos os caminhos lhe parecem puros, mas o Senhor
avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Pastor, nada está dando certo. Você consagrou a Deus? Consagrou? Seja lá o que for que você está planejando na sua vida, você apresentou diante de Deus? Não tem como dar certo. Só dá certo se for consagrado diante de Deus, se for apresentado a Deus. Isso é temor, reverência, dependência de Deus. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa na vida de vocês, em tudo, façam para o que, irmãos? A glória de Deus. Tudo. Isto é temor a Deus. Vou dar um exemplo prático aqui, meus irmãos. Lembrem aquela vez que os jovens precisavam muito ir para o sítio? Eu sorrio daquele exemplo do pastor, mas é um exemplo real. E nós não tínhamos carro para ir lá para o sítio, estávamos agoniados, deu problema no qual a gente tinha. Eu lembro que o pastor falou só uma vez: quem consagrou o seu veículo para Deus, traga aqui que agora nós estamos precisando. Quando nós olhamos, tinha carro aqui nessa rua, meu irmão, de canto a canto. Consagrar é você ter tudo da sua vida para adoração a Deus. Tudo é um bem material, seja o que for, consagre ao Senhor. Isso é temor a Deus. Em tudo nós devemos temer a Deus, em tudo, sem exceção. Terceiro princípio, a respeito desse temor, está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Temer ao Senhor consiste em obedecê-lo, ou seja, viver a obediência, e isso traz resultado para a vida do cristão. O temor a Deus resulta em obediência. Resulta naquilo que Deus realmente tem preparado para nós. Como assim, pastor? Se você teme a Deus, se eu temo ao Senhor, nós vamos obedecê-lo. Custe o que custar, o nosso coração será voltado para a obediência a Deus. Você vê que um cristão não teme a Deus quando ele não obedece. Quando ele quebra a cara do jeito que quebra e não obedece a Deus, você vê que ele não teme ao Senhor, que ele não respeita ao Senhor. Meus irmãos, quem teme ao Senhor tem resultados para a sua vida. Uma vida de obediência a Deus traz bênçãos para a nossa vida. Não é que seja condicional. Ele nos abençoa porque Ele quer. Porque Ele vê aquilo que lhe agrada, segundo a sua vontade. Mas nós temos resultados em nossa vida por nós dedicarmos a vida ao Senhor. Primeiro resultado, Provérbios 1:7. Olha lá o que acontece. O temor do Senhor é o princípio do saber. O homem e a mulher que temem ao Senhor tornam-se sábios, tornam-se maduros, tornam-se dependentes de Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eita! Quando a palavra vem a nós, parece que nos dá uma chicotada e nós saímos zangados. Olha como é que nós somos vistos. Olha, como loucos. Mas nós fazemos o contrário. Quando a palavra fala ao nosso coração, nós desenvolvemos a contrição e dizemos: Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso viver para o Senhor. Bênção do Senhor, aquele que teme torna-se sábio.
Segunda bênção, Provérbios 2 e 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento que vem da parte de Deus. Quem teme ao Senhor, por ser sábio, tem o conhecimento que vem de Deus, aquele que pode ser usado em qualquer situação da sua vida. Em qualquer momento, esse conhecimento nos aproxima de Deus. Faz com que sintamos prazer e alegria em viver para Deus. Faz com que dependamos de Deus. Meus queridos irmãos, temor a Deus precisa ser vivenciado em nossa vida todo santo dia. É isso que o Senhor requer de nós. E nós somos abençoados com isso. Provérbios 10, 27. 10, 27. O temor do Senhor. Oh, olha só, sensacional. Meus irmãos, eu quero viver muito. Agora, se você não quer viver muito, está aqui, ó. O temor do Senhor prolonga os dias de vida. Quem ama, quem respeita, quem vive o temor de Deus, quem vive uma vida cristã autêntica, tem os dias prolongados, mas os anos dos perversos serão abreviados. Bênção, irmã Lourdes, para a nossa vida. Deus tem cuidado de nós, prolongando a nossa vida. Por isso todos nós devemos temer ao Senhor, honrá-lo e respeitá-lo. Provérbios 14, 26 e 27. É no temor do Senhor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eu vou dar só uma pausa bem aqui, segura bem aí. Quem teme ao Senhor, meus irmãos, essa é a realidade. Passa pela depressão, passa pela ansiedade, porque se torna forte em Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem diante de Deus o quê? As vossas petições. Se ansiedade, petição diante de Deus. Eu estou morrendo de ansiedade, pois dedique-se ao Senhor, viva para o Senhor e veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer. O homem se torna amparado, forte e um refúgio para os seus filhos. Uma base no seu lar. Ah, pastor, eu não concordo. Está aqui. Vá conversar com Deus e diga para Ele que você não concorda. O mal do século não é a depressão, o mal do século não é a ansiedade, o mal do século é essa incredulidade, desrespeito que existe em relação a Deus. As pessoas não vivem o melhor de Deus e não experimentam a vontade de Deus porque não confiam o suficiente em Deus. Nós fomos chamados para confiar, para viver. É fácil, a nossa vida é um desafio. E nós temos que aprender a olhar para Cristo da maneira correta. Nós temos o amparo, tornamos-nos fortes, somos refúgio para os nossos filhos quando tememos ao Senhor. Continua o versículo. O temor do Senhor é fonte de vida e evita laços de morte. Irmãos, a Bíblia tem a resposta para tudo. Às vezes, eu estou desordenado, fulano está desordenado. É porque não está seguindo a Bíblia. É porque não está. Porque se ele seguir a Bíblia, ele pode enfrentar a provação que Jó enfrentou, mas ele permanecerá fiel ao Senhor e entenderá os princípios de Deus para a sua vida. Meus queridos, é isso que Deus requer de nós. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. É melhor nós termos pouco, mas amarmos e temermos e respeitarmos a Deus. Quer ver? Não acontece com todos, mas muitos, a maioria, quando tem muitas posses, a sua preocupação não volta-se mais para Deus. Ela volta-se para quê? Para as posses.
para ajeitar aquilo, para suprir aquilo, Deus vai ficando ali, ó, sendo deixado de lado. Melhor é ter pouco, mas amar a Deus e viver para Ele verdadeiramente. Meus queridos irmãos, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A humildade, ela precede honra. Aqueles que reconhecem que precisam depender de Deus serão honrados. Deus cuidará de todos aqueles que são tidos como humildes e vivem a humildade diante dele. Deixar bem claro uma situação aqui, irmãos. Humildade não é nós irmos na casa do irmão, olha, a casa dele é de taipa, ele é humilde. Não, ele é pobre. A humildade consiste no coração contrito a Deus, dependente de Deus. Não confundamos as coisas. Aquilo é situação, aqui é relacionamento com Deus. Devemos desenvolver isso em nosso coração. E Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Aquele que teme, que honra, que respeita, que vive e obedece a Deus, ficará satisfeito. Podemos enfrentar as adversidades que forem, mas o nosso Deus trará para nós o conforto, a segurança, a alegria. Nem o mal tomará conta da nossa vida. Ele poderá até passar pela nossa vida, mas não tomará, porque nós somos de Cristo. Então, meus queridos irmãos, só para trazer aqui a nossa memória, esses 3 princípios precisam ser evidenciados em nossa vida. Primeiro princípio, volte lá, para que nós possamos falar todo mundo junto. Ó, vamos lá, atenção, 1, 2, 3, temer. Irmão, o Elton ficou meio coisado esse negócio aí, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Temer a Deus significa aborrecer o mal. Segundo princípio, em tudo devemos temer a Deus. Terceiro princípio, o temor a Deus resulta em obediência. E diante disso que foi mencionado, nós fazemos uma reflexão em nossa vida. E você que veio disposto a conhecer a Deus e a temê-lo, a ponto de entregar a sua vida para Ele, não volte para casa sem fazer isso. Decida temer ao seu Salvador. Entregue a sua vida para Ele. Conserte-se. Se você está afastado do caminho do Senhor, tema a Deus e seja consertado pelo amor de Cristo. Diante disso, antes de nós orarmos, eu gostaria de perguntar se nesta noite alguém gostaria de fazer um compromisso com Cristo e viver no seu temor. Se você se sentiu tocado pela mensagem do Evangelho e quer ter a vida transformada pelo temor de Deus, não fique com medo, venha para Ele.